A graça e a paz do Senhor Jesus. Amado, estou aqui para trazer mais uma vez a lição de número 8. Hoje nós vamos estudar comprometidos com a palavra de Deus. Talvez você já ouviu alguém dizer assim: não, a palavra de Deus tem que mudar. A palavra de Deus está arcaica. A Bíblia precisa de mudança, precisa de mudar alguns trechos. Né? Você já deve ter ouvido isso. E um dia desse eu ouvi uma frase que dizia: alguém que deseja que a Bíblia seja mudada, quem deseja que a Bíblia seja mudada são aqueles que não foram mudados pela palavra. Então nós vamos estudar hoje comprometidos com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável. Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas a sua palavra não. Então está incluída a palavra de Deus, a palavra inspirada. Então nós vamos estudar hoje um assunto muito importante, porque a palavra de Deus, ela é o norte do crente. Então por isso que o diabo, ele luta para colocar dúvida no coração das pessoas, até dos crentes, contra a palavra. Porque se a pessoa tiver dúvida da palavra, ele não vai ter o que guiar ele. Então nós somos guiados o Espírito Santo, guia o crente pela palavra. Então a palavra não é idolatrar a palavra. Idolatrar a palavra é mantê-la fechada. Não, está aqui a palavra, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é para isso, ela é para ser lida, entendida e praticada. Entendeu? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, queridos, somente através do conhecimento da palavra de Deus é que nós podemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. O diabo quer que a Bíblia seja fechada. O diabo quer que haja confusão em relação à Bíblia, para que as pessoas não tenham como se orientar. Como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então hoje nós vamos estudar a lição 8, que vai tratar do nosso compromisso com a palavra de Deus. Tá? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então nós temos a Bíblia Sagrada como inspirada. A Bíblia é inspirada por Deus, certo? Segundo, é inerrante em toda a sua dimensão, não tem erro, certo? É por isso que ela é a nossa única regra de fé e prática. É aqui que nós encontramos o nosso modo de vida. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? Então, qualquer tipo de experiência pessoal, ou coletiva que não tenha embasamento bíblico, não tenha sustentação bíblica, está descartada. Qualquer experiência que você vê por aí, que não tem base bíblica, sai fora. Entendeu? A Bíblia é isso, é a base da nossa vida cristã. Teve uma experiência maravilhosa, antibíblica, sai fora. Entendeu? Veio uma pessoa linda do céu, bonita, maravilhosa, e falou para mim fazer isso, isso e isso, mas está fora da palavra, então não foi de Deus, sai fora. Entendeu? Tudo que vem de Deus tem embasamento bíblico, porque Deus não é de confusão. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele nos ajuda na interpretação da Bíblia. Deus é o autor da Bíblia e o Espírito Santo é o seu real intérprete, certo? E Jesus Cristo é o centro, porque a Bíblia é cristocêntrica. Deus é o autor, o Espírito Santo é quem interpreta e Jesus é o centro. Repito, a Bíblia é cristocêntrica, é Cristo no centro. Tirou Cristo, acabou. Entendeu? Número 1 aqui, autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores aí, no século XVI, né? Ficou conhecida uma palavra, sola escritura, ou seja, somente a Escritura. Sola Escritura é considerado como o brado dos reformadores. Sola Escritura significa que a Bíblia, como já dissemos, é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E por meio dela a gente pode, conhecer melhor completamente a vontade de Deus.
A Bíblia é um livro espiritual. O homem natural não compreende. Entendeu? A pessoa que lê a Bíblia e não se converte, não resolve nada. Porque não entende. Porque de onde vêm as religiões que combatem até o próprio Deus? Cria o seu próprio Deus natural. Da onde vem? Do estudo da Bíblia. Então o homem natural estuda a Bíblia e não se converte, né? Ele vai inventar tanta coisa baseado na Bíblia, entendeu? Porque ele é natural, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele lê o versículo, não interpreta, não aceita, entendeu? Então é o Espírito Santo que ensina a gente a ler a Bíblia, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que interpreta a Bíblia. A Bíblia não é de particular interpretação, é o Espírito Santo que interpreta a Bíblia para a gente, entendeu? Então, quando tu vai estudar a Bíblia, ora ao Senhor e pede ao Espírito Santo para te interpretar a palavra de Deus de forma correta, para que você não venha viver uma vida de heresia, né? Então, só a Escritura para mim também não resolve. Só a Escritura, eu entendo toda a Escritura. Entendeu? Eu digo só a Escritura, eu rejeito isso e aceito aquilo. Rejeito aquilo, isso aqui eu não aceito. Não, eu tenho que aceitar a Bíblia como ela é. Então não é só a Escritura, tem que ser toda a Escritura. Entendeu? Isso aí que é importante. Os católicos, eles têm a Bíblia, né? Mas também têm a sua tradição, que eles colocam no mesmo nível da Bíblia, né? Não sei se é todos, mas muitos líderes da Igreja Católica, já li texto deles mesmo que eles dizem, não, a tradição às vezes fala melhor do que a Bíblia, porque segundo eles a tradição está vivendo um momento, a Bíblia já está atrasada, né? E, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, eles têm a tradução dele deturpada lá do Novo Mundo, mas eles têm a revista Sentinela e outra lá que se colocam no mesmo nível da Bíblia, né? Tem os Mormons, que tem o livro dos Mormons, e outras publicações, como fontes de autoridade espiritual. Entendeu? Então, a gente vê aí que essas religiões, eles têm a Bíblia, mas tem outras coisas com a mesma autoridade da Bíblia. Então, a coisa é bel prazer, eu sigo aquilo que eu acho melhor. Os dois têm a mesma autoridade, né? Então, não é, mas a Bíblia é o contrário. A Bíblia é a autoridade superior a isso tudo, entendeu? E tem que entender isso. A Bíblia é a autoridade máxima. Nós vamos ver mais para frente que a Bíblia é a autoridade. Nenhum líder, nenhuma denominação tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Nenhum líder pode mudar nada da Bíblia. João escreveu lá, inspirado pelo Espírito Santo, no Apocalipse. O que vai acontecer com aquele que tira alguma coisa da Bíblia ou acrescenta? A Bíblia ela terminou o cânon dela, mas nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus, ela está acima de denominação, está acima de líder, pode ser bispo, apóstolo, pode ser o que for. Ele está abaixo da palavra de Deus, ele tem que obedecer a palavra de Deus. Nenhuma denominação é superior à Bíblia, tá? Então, para alguns, vamos ver os nossos fundamentos agora, pentecostais. Para alguns não pentecostais, cessacionistas, que não acreditam mais, os dons acabou quando a igreja primitiva deixou de existir. Então, os não pentecostais e cessacionistas, né, para alguns, os pentecostais é um movimento que baseia a sua fé em emoção. Então muita gente acha que nós, pentecostais, só vivemos à base de emoção. É o contrário, nós conhecemos bem a palavra de Deus, né? Respeitamos todas as denominações, mas nós não vivemos de emoções, nós aproveitamos a emoção, nós não somos robô, entendeu? A pessoa só porque está na presença de Deus e vai virar uma múmia, não. Eu estou na presença de Deus, eu tenho emoção, eu tenho alegria, eu tenho tristeza, eu posso rir, eu posso chorar. Eu estou na presença de um Deus que respeita a minha diversidade, desde que eu faça tudo com decência e ordem. Eu posso estar na presença de Deus e sentir uma alegria e rir, dar glória a Deus, falar em línguas, entendeu? Eu posso chorar,
eu posso extravasar a minha emoção, mas tudo dentro da ordem e da decência, no intuito de adorar a Deus e tendo consciência que eu não estou na presença de homem, eu estou na presença de Deus. Entendeu? Então, eu acho que há exageros em todos os lugares. Né? Tem pentecostal e neopentecostal, seja lá o que for, tem pessoas que realmente passam do limite, mas isso é do ser humano. Não vamos julgar julgar uma denominação, julgar uma igreja pelo procedimento de uma pessoa. Né? Todo lugar tem aqueles que são mais e menos, que extrapolam, né? Mas que nós não vivemos de emoção, não. E temos muita fé. Acreditamos na cura, que Jesus cura, porque temos visto muita gente curada. Eu mesmo já fui curado várias vezes, certo? Já orei por pessoas, vi elas curadas, não é história da carochinha. Já vi pessoas batizadas com o Espírito Santo, falando em mistério, recebendo o dom, entendeu? Então, nós temos fé. Qual é fé? Acreditar no que está escrito. Só isso. Mas um teólogo tal, famoso, disse que não é nada disso. O problema dele. Eu acredito no que está escrito. Só isso. Dou valor à experiência, dou. Mas a experiência que não tem embasamento bíblico, estou fora também. Entendeu? Não aceito nenhuma experiência que não tenha base bíblica. De jeito nenhum. Eu creio. A Bíblia é que é o meu comando. O que está escrito para mim é que vale. Jesus, quando o diabo confrontou Jesus ali, para levar Jesus a pecar, Jesus usou a palavra. Certo? Jesus falou, está escrito. Acabou. Então, para mim, é o que está escrito. Eu segui o exemplo de Jesus. Entendeu? Acabou o assunto. Cremos, né? Então, voltando aqui. Então, para alguns, alguns também, esses que acham que os dons acabou. Não existe mais. Não sei onde tem isso na Bíblia. Né? Mas quando que é o que vier, o que é perfeito... aí o Novo Testamento é perfeito, aí depois do Novo Testamento acabou os dons. Não conheço isso. Os dons estão aí, ó. Eu tenho os dons. Então eles existem. Né? Tudo é uma questão de fé. O que Jesus falou? Os sinais vão seguir o que creem. O sinal não segue incrédulo. Mas eu não vejo nada disso. Você não crê. Mas quem crê, vê. Vamos repetir aqui, ó, com calma. Jesus falou que os sinais seguirão os que creem. Então, quem crê vai ver o sinal. Quem não crê, não vê sinal. Entendeu? Eu tive um professor no seminário, não acreditava em demônio. Não, demônio foi no tempo de Jesus. Era meu professor no seminário. Quando eu estudei em 1986. Então, para você ver. O cara não acreditava em demônio. Né? E daí? Eu fui criado num centro, quando eu era criança, eu era levado no centro de Macumba, no centro espírita. Eu via lá as manifestações demoníacas. Quantos demônios eu já expulsei? Né? Então, a incredulidade das pessoas é contagiosa também. Assim como quem crê contagia quem crê, quem não crê contagia também quem não crê. Aumenta a incredulidade dele. Infelizmente acontece isso. Entendeu? Mas o fundamento permanece firme. Nós não vivemos de emoção, nós vivemos pela fé. Agora, o resultado da nossa fé nos emociona. Tu vê os milagres de Deus acontecer. Né? Um dia desse, chegou um irmão que estava 30 dias doente em casa, com a coluna ruim, nem trabalhar podia, foi levar a filha dele lá na igreja, né? E todo torto e doente, mal andava. Quando terminou a oração da fé, pela cura, ele ficou bom. Ele ainda falou, eu não sei se estou curado, mas eu cheguei aqui aleijado, não estou sentindo mais nada. Quem fez isso? Foi Deus. Então, não existe curandeiro, quem cura é Jesus. Isso aí é invenção de quem não tem fé. Na minha igreja não tem curandeiro. Não, o homem não cura, quem cura é Jesus.
Certo? Pedro não era curandeiro, não. Quem curava através de Pedro era Jesus. Paulo não era curandeiro. Quem curava através de Paulo era Jesus. A Bíblia diz que Deus fazia maravilhas extraordinárias pela mão de Paulo e continua fazendo hoje. Entendeu? O Paulo já morreu, agora é outro. Entendeu? Quando Paulo morreu, os dois não morreram também, não. Não morreram, não. Entendeu? Então nós cremos, certo? Pela fé, as emoções, né? Então, vou ler aqui nós não baseamos a nossa fé, sua fé nas emoções. Ensina que a crença no cano aberto são interpretações equivocadas. Isso aí não existe. Cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos, certo? No Novo Testamento, a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia. Não necessitamos de nova revelação extraordinária. Muita gente pensa que a gente está arrumando novas revelações. Nada disso. A revelação bíblica equivale. Nós não precisamos de novas doutrinas, novas revelações, novas interpretações. Não. O cânon fechou no Apocalipse. Acabou. Não tem mais revelação. Deus me revelou que essa doutrina agora vai ser assim. Nada. É o que está na Bíblia. Acabou. Certo? A Bíblia é o que está ali. Nós não necessitamos de nova revelação e nem de nada extraordinário. O que está aqui na Bíblia já é suficiente. Deus não faz nada pela metade. Deus não dá de menos nem de mais. Deus dá o certo. Certo? Não vem ninguém querer acrescentar uma nova doutrina aí, um novo ensinamento, entendeu? Dizendo que recebeu do céu uma revelação, que isso é mentira. Mentira do diabo. Está sendo enganado pelo diabo. Qualquer revelação que venha acrescentar ou tirar alguma coisa da Bíblia, sai fora, é Satanás puro. Entendeu? A Bíblia está completa, tem que acreditar no que está escrito. Se a pessoa não acredita nem no que está escrito, ainda vem com novidade, sai fora. Certo? Então, cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos. Acabou. Nós cremos nisso. E não necessitamos de mais nada extra. O que está na Bíblia já é suficiente. Faz assim que você vai ser feliz. Certo? Número 2, não somos deístas. Deísmo, o que é deísmo? É a doutrina que afirma a existência de Deus. Porém, ele está muito longe, entendeu? Aquele Deus que não se envolve com nada. Criou, igual o relojoeiro, né? Fez o relógio, deixa ele funcionar para lá, não quero mais saber dele. Deus não criou o mundo e abandonou, não. Deus continua cuidando do mundo e cuidando de quem está no mundo. Entendeu? Então, ele faz isso. Deus é transcendente, ele é separado de tudo. Mas ele também é imanente. Ele está no pecador, ele habita em nós. Entendeu? O pecador regenerado, que se arrependeu dos seus pecados, entendeu? E arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério. É isso aí. É nessas pessoas que o Espírito Santo habita. Então ele é imanente. Deus é imanente porque ele está conosco. E não abandonou a sua criação. Mas ele é separado de tudo porque ele é transcendente. Quem é como Deus? Só ele mesmo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai está em mim e eu no Pai. Assim Jesus falou. Né? Então, o ser humano pode ter certeza que Deus está interessado na gente. Tanto é que ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Se Deus não estivesse interessado em nós, ele não enviaria Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, Deus não é não. Essa doutrina deísta está fora, que Deus criou o mundo e deixou para lá, não existe. Bem, o fechamento do cânon sagrado, olha só, não significa que Deus abandonou as suas criaturas. Ele fechou o cânon porque ali ele já achou que era suficiente. Ele viu que ali já tinha o suficiente para nós entender quem é ele, o que ele quer, quem somos nós, que precisamos de um Salvador, que tem um juízo lá no final, que temos que se arrepender. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele viu que, quando ele encerrou o cânon, ele viu que ali já tinha o suficiente. Acabou. Não precisa acrescentar mais nada e nem tirar.
Entendeu? Então o fechamento do cânon sagrado, quando terminou o último livro, Apocalipse, não significa que Deus abandonou suas criaturas e seu povo, né? Deus se comunica conosco pelo seu Espírito Santo, pelos dons espirituais, pela leitura da palavra, pelas visões, pelas revelações. Deus fala de diversas maneiras com a gente, entendeu? Ele, ultimamente, falou por Jesus Cristo, mas por intermédio de Jesus é que vem a bênção completa para a nossa vida. Os dons espirituais dados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo veio por quê? Porque Jesus concluiu a obra na cruz do Calvário. O que ele falou? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus só ia quando ele terminasse a obra da cruz e morresse, ressuscitasse ao terceiro dia e depois fosse para o céu. Aí o Espírito Santo viria, e foi o que aconteceu, né? Bem, pela doutrina, a Bíblia precisa ser interpretada de maneira correta. Tem muita gente interpretando do seu jeito, né? A Bíblia é um contexto. Muita gente está interpretando o texto fora de contexto. Entendeu? Não se pega um versículo isolado e faz em cima dele uma doutrina. Tem que contextualizar ele primeiro. Porque as doutrinas já estão prontas na Bíblia. É só pegar, não precisa criar, né? Então a Bíblia precisa ser interpretada de maneira correta, principalmente entendendo o seu contexto, certo? A Bíblia tem versículo que fala: Jesus Cristo é Deus, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo homem, entendeu? Então a Bíblia vai mostrando que eu não posso pegar um versículo, Jesus Cristo é homem, e dizer que Jesus Cristo nunca foi divino. Porque em João capítulo 1 está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando de Jesus. E a mesma Bíblia diz, né, que Jesus Cristo, homem, entendeu? O mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu não posso pegar um versículo isolado e fazer uma doutrina em cima dele, porque eu tenho que contextualizar ele com outros versículos que falam de Jesus. Entendeu? Então, tem que ter inteligência também para interpretar a Bíblia e deixar o Espírito Santo dirigir, né? A Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento divino, o pensamento bíblico, né, estabelecido. Então, a doutrina da igreja, tudo está estabelecido na Bíblia. Os credos, as confissões de fé, existem na igreja com esse propósito de clarear a mente dos membros, né? Confissão de fé, isso é muito importante. Os credos, né? As confissões são mais aperfeiçoadas, mas tudo também, os credos, as confissões das igrejas, das denominações, elas têm que ter base bíblica, entendeu? Confissão de fé que não tem base bíblica é heresia, tá? Sai fora. Bem, o ensino ou instrução, a palavra doutrina vem do latim doctrina, que significa ensino ou instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos, tá? Número 12, conteúdo da fé. Também trata-se de um ensino sistemático, nós vamos ver aqui, sobre os dados da revelação. A fonte, né, do conteúdo doutrinário é a própria palavra. Toda doutrina, para nós cristãos, está na palavra de Deus. As confissões de fé, os credos, tem que ter base bíblica e para clarear melhor o entendimento da palavra. Livros muito importantes nos ajudam, né? Mas tudo tem que ter base bíblica. Nada é superior à palavra. Qualquer livro que você pegar, qualquer contexto, qualquer credo, entendeu? Qualquer confissão de fé que esteja com intenção de substituir a Bíblia, sai fora, cara. Isso é o diabo. Me desculpe a sinceridade, isso é uma obra maligna. Entendeu? Sai fora. Nada disso pode ser superior à palavra de Deus. E qualquer líder muito bom mesmo na palavra e que vem dizer que a Bíblia precisa de alguma mudança, sai fora, é Satanás. Tudo que o diabo quer é tirar o foco da palavra de Deus, onde você tem a direção, tá? Então, isso aí é que nós temos que aprender e entender. Então, vou repetir aqui.
Conteúdo da fé também trata de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã, com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino da instrução. Quer dizer, a nossa experiência, você passa anos e anos ensinando, pregando, ajudando as pessoas, convivendo com o ambiente, você tem muita experiência. Entendeu? E vamos valorizar as experiências, ajuda muito. Mas, repito, a experiência não pode substituir a palavra de Deus. A minha experiência tem que ter base bíblica. Entendeu? É lógico que eu tenho mais experiência, estudo a palavra, tenho uma melhor compreensão, tenho uma melhor intimidade, então tudo isso ajuda. Mas nada disso substitui o que está escrito. Certo? A nossa confissão de fé, número 3. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Todo esse documento, credo, confissão de fé, Assembleia de Deus tem, né? Uma confissão de fé muito importante, né? Tudo isso é importante. Todo esse documento ele tem que ser submetido às Escrituras. Aquela confissão de fé é muito bonita, forte. Tem base bíblica? Não, então heresia. Sai fora. Entendeu? Tu não está recebendo nenhum auxílio ali. Pelo contrário, vai te distanciar da palavra de Deus. Entendeu? Então, esses documentos elaborados são importantíssimos. Porém, a palavra de Deus é a palavra final. Entendeu? Não despreza a palavra. A gente sem palavra, irmão. Estamos sem norte, sem direção. Vamos voltar para Jesus no deserto. Jesus usou a palavra. Entendeu? Ele corroborou a palavra. Ele não discutiu, ele não mandou, não fez nada. Ele só usou a Bíblia. É isso que Deus quer. Que a gente venha usar a palavra de Deus. Entendeu? Então, é isso aí. Vamos lá. Número 3 para encerrar. Cuidado quanto aos modismos. Todo cristão deve estar envolvido na defesa do Evangelho. Todos nós não defender Deus. Deus não precisa de defesa. O que nós precisamos é esclarecer, mostrar o certo e o errado. Entendeu? Então, os modismos estão aí. Como é que você vai combater o modismo? Com a verdade. Você não combate o modismo a não ser com a verdade. Mostra a verdade. Entendeu? Então, a moda são ventos de doutrina, novidades que estão sempre surgindo. Todo cristão deve estar envolvido na defesa do Evangelho, contra as heresias, modismo, seita, e persuadir os contradizentes. Nós temos que conhecer a Bíblia, pelo menos, o suficiente para entender o que é uma heresia. Se o crente não sabe nem o que é uma heresia, ele vai ficar preso do diabo. Então, nós temos que ter, pelo menos, uma capacidade de estudar a Bíblia para discernir o que é uma heresia, entendeu? Aquilo que está fora da palavra de Deus, que deturpa a palavra de Deus, aquilo que nega a divindade de Jesus, aquilo que nega a inspiração da palavra de Deus, aquilo que nega a personalidade do Espírito Santo, aquilo que nega a Trindade, isso são heresias, você tem que sair fora disso, entendeu? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, entendeu? Então, essas heresias são modismos, seitas, as seitas estão crescendo assustadoramente, muito cuidado, e muitas vezes tem muita herege, às vezes ensinando na igreja, entendeu? Muito cuidado, esses pregadores aí que estão negando a divindade de Jesus, sai fora, esses são as hereges, entendeu? Estão dentro da igreja mesmo para perturbar. Bem, o modismo são modas de vento, de doutrina, novidades que estão sempre surgindo, tem caráter passageiro, né? E efêmero, não se cria. Todo modismo, quando bate dentro da igreja, ele morre. Estraga até a vida de alguns que não vigiam. Mas o modismo, normalmente, ele acaba. É passageiro. Morre no nascedouro e já está bom demais. Entendeu? Então, outras aberrações doutrinárias, o autor fala aqui de dente de ouro, de caicai, ele bota um montão de coisa aqui. Tudo para o combater tem que ter conhecimento bíblico. Você não vai combater alguma coisa que você não conhece. Então, você quer combater algo para manter a integridade e a pureza da igreja pela palavra, estuda a Bíblia, procura aprender com quem sabe,
com quem você tem certeza que são pessoas de Deus. Número 2, procura apresentar-se a Deus, né? Que significa o quê? Significa estar disponível, testado e aprovado por Deus, reconhecido por Deus. Precisamos estar preparados para enfrentar os falsos mestres, os obreiros fraudulentos. Paulo falou bem isso no capítulo 11 de Coríntios, né? Os obreiros fraudulentos. Não é de admirar que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz, então não é nada demais os seus obreiros também seguir os seus passos. Como obreiro que não tem que se envergonhar, no sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, todos que se dedicam à obra de Deus são obreiros, né, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Bem, que maneja bem a palavra da verdade significa cortar reta, em linha reta, significa manter o curso correto. A preocupação de Paulo com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para edificação espiritual. Quando Paulo fala, né, para nós fazer isso, manejar bem a palavra, ele está muito preocupado. Entendeu? Ele sabe que algumas igrejas, como Gálatas, os falsos mestres, se infiltraram lá para enganar a igreja. Ele ficou horrorizado com o que os falsos mestres estavam fazendo e ficou mais horrorizado com a facilidade com que a igreja aceitou as heresias. Esse foi o grande problema. Então, quando ele incentivava as pessoas a manejar a palavra de Deus para enfrentar esses hereges, esses falsos mestres, porque tem crente que é muito fácil de ser enganado. Qualquer coisinha tira ele da direção. Falta de quê? De estudo da palavra. Mas que nessa lição nós possamos ser despertados para aprender a palavra de Deus. Eu encerro por aqui. Que Deus te abençoe, que você possa ser um crente ou uma crente comprometido com a palavra de Deus. Aí Deus vai te honrar. Quando você honra Deus, se comprometendo com a palavra dele, ele te honra. Certo? Que você seja um honrado de Deus. Deus te abençoe. E até a lição 9. Nós estaremos aqui com a lição de número 9, que é vivendo o fervor espiritual. Deus te abençoe. E muito obrigado por estar me dando essa honra de estar no meu canal, tá bom? Continue visitando, se inscreva, não se esqueça de se inscrever não, que quanto mais inscritos, mais o YouTube ranqueia o nosso canal e nossa finalidade é pregar a palavra, tá bom? Fica conosco aí, nos ajuda aí, em nome de Jesus.